Bom dia, irmãos. Então, eu vim orar com vocês, talvez fazer um apelo e uma oração, não tem mais nada para falar? Então diga para quem está do seu lado, é brincadeira, não diga nada não. É difícil, né? Abra sua Bíblia em Mateus 8, por favor. Mateus 8, vamos ler do verso 5 ao verso 10. O futuro começa hoje. Na primeira plenária nós falamos sobre a igreja e o futuro. Na segunda, a alma, a dor e o futuro. E nessa terceira e última eu gostaria de partilhar sobre a fé e o futuro. Mateus 8, de 5 a 10. Diz assim: tendo Jesus chegado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião e lhe implorava, dizendo: o meu servo jaz em casa, paralítico, sofrendo muito com a sua enfermidade. Então lhe disse Jesus: eu irei curá-lo. O centurião lhe disse: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas basta uma palavra do Senhor e ele será curado, porque eu também sou homem sujeito à autoridade. E eu digo aos meus soldados: vão e eles vão, vêm e eles vêm, faça isso e eles o fazem. E Jesus admirou-se da fé desse homem e disse: nem mesmo em Israel eu encontrei uma fé como essa. Eu gostaria que você grifasse a expressão admirou-se, porque algumas palavras ao longo da história vão mudando, ou ampliando, ou reduzindo, ou totalmente alterando o seu significado. O sentido de admiração aqui ao longo da história vai mudando o seu significado. Acontece com algumas palavras, por exemplo, a palavra barbeiro. Até certo tempo o barbeiro era o sujeito que fazia barba, depois um bichinho que dá uma doença, a doença de Chagas, e mais recentemente barbeiro mudou o significado, é aquela pessoa que não tem desenvoltura salutar, portando veículo automotor em via terrestre, é o barbeiro. Com a palavra admiração aconteceu ao longo da história a mesma coisa. Hoje a admiração é você olhar e gostar muito de uma coisa. Tem uma ideia de contemplação e uma ideia de você mirar em algo e nutrir por esse algo uma contemplação, uma admiração. Mas a esse tempo, a ideia de admiração que o texto quer nos dar de Jesus para com esse homem é uma ideia que beira a emoção, uma surpresa e uma emoção. E o natural é que nós venhamos a nos emocionar com Jesus. Aliás, ainda usando o sentido de hoje da palavra admiração, o natural é que nós venhamos a ficar admirados com Jesus. Eu me admiro com Jesus, eu me emociono com Jesus. Eu ouço um belo louvor como o de hoje e eu me emociono. Esse é o natural. Jesus se emocionar conosco não é o natural. Jesus se admirar conosco não é o natural. O natural é o inverso. E o que acontece com esse centurião romano que provoca emoção no Filho de Deus, que provoca admiração no Filho de Deus? Vale a pena notar que apenas 2 vezes na Escritura Jesus vai sinalizar esse tipo de admiração, surpresa e emoção com a fé de alguém. E nas 2 vezes não era com gente de Israel. Essa é a primeira, em Marcos capítulo 7, ou no correlato de Mateus capítulo 14, a mulher cirofenícia, a mulher cananeia. E o interessante é que essa fé que admira não veio dos judeus, essa fé que admira não veio de Israel, essa fé que Jesus se admirou num contrassenso, porque nós que temos que nos admirar com ele em regra, nesse grande contrassenso. Eu queria tentar olhar para essa fé, uma fé que aponta para o futuro, uma fé que vai servir para a igreja de amanhã, para de hoje, para de ontem, e entender o que tem na fé desse homem, o que tem nesse homem, que o faz causar emoção, comoção, admiração no Filho de Deus. Eu quero propor nesse texto algumas coisas. Primeiro, é uma fé capaz de sentir a dor do outro. Uma fé capaz de sentir a dor do outro. Se você reparar nos versos 5 e 6, tendo Jesus chegado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião
E este lhe implorava, dizendo: o meu servo jaz em casa paralítico, sofrendo terrivelmente. Não é a minha mãe, não é a minha esposa, não é nenhum dos meus filhos, é o meu servo. E muito especialmente na cultura de Roma, naquele tempo, o servo não tinha valor social nenhum. Servo é descartável, está doente, perdeu a mobilidade das pernas, joga na lixeira e tem outro servo ali depois. O servo era aquele ser descartável. E eu já vi, na minha experiência pouquíssima pastoral, eu já vi muita gente passando a madrugada orando porque está com um filho doente, porque está com a mãe doente. Eu já vi gente fazendo campanhas de oração, de jejum, subindo no monte porque a esposa recebeu um diagnóstico, porque um filho recebeu um diagnóstico. Eu já vi gente movendo céus e terra, todos os recursos possíveis, porque tem alguém da família com a doença. Eu quase nunca vi, ou se vi não lembro, alguém que tenha feito isso tudo por um servo, por uma empregada doméstica. Alguém que tenha passado a madrugada de oração por conta de sua empregada. Alguém que tenha subido a um monte e ficado lá no frio, orando, e com aquela coisa toda, por conta de um servo. Alguém que tenha movimentado o mundo, os recursos, vendido tudo que tinha, por conta de um servo. Essa fé causa admiração, emoção no Filho de Deus, porque é uma fé capaz de sentir a dor do outro. É um servo, mas tem valor. É um servo, mas eu o amo. É um servo, mas tem qualidades que eu também tenho. É um servo, mas eu não o enxergo como tal. Eu também sou um sujeito de autoridade, mas para mim ele é um servo e vale a pena, por esse servo, movimentar até Jesus. Uma fé capaz de sentir a dor do outro. Meus irmãos, quando muito nós sentimos as nossas dores. Acho que eu já contei aqui que eu cresci num ambiente de muita enfermidade, meu pai era tetraplégico. Eu batizei uma semana antes dele falecer, vivemos num cenário de uma família sem recurso. Carreguei várias vezes o meu pai, já num corpinho esquelético, traqueostomizado, para a UPA, dormindo em cadeira de praia, do lado no hospital público, mas era o meu pai. Eu nunca fiz isso por um servo, fiz pelo meu pai, porque o natural é que quando muito, a nossa fé nos faça nos movimentar por um pai, por uma mãe, por uma esposa, por um marido. Esse centurião está se movimentando por um, na versão Almeida Revista e Atualizada, a expressão, nem se usa isso mais, é a expressão criado. É por um criado. Uma fé capaz de sentir a dor do outro. Que a igreja de Jesus se levante com a fé de enxergar as dores de quem pensa diferente de nós, de quem age diferente de nós, quem não tem os mesmos laços de sangue que nós. Uma fé capaz de sentir a dor do outro. Mas em segundo lugar, essa fé é uma fé capaz de correr riscos. E para a igreja do futuro, quanto dia mais, nós precisamos nutrir uma experiência capaz de correr risco, porque às vezes nós nos acovardamos demais. Por que uma fé capaz de correr risco? Porque esse homem tem um cargo na hierarquia militar romana. Ele é um centurião, ele comanda uma centúria. E aquele tempo, você sabe, aquilo que nós entendemos como Israel no Novo Testamento era uma colônia do Império Romano. E o Império Romano tinha um Deus, o imperador. Esse homem está se aproximando de Jesus, a esse tempo já inimigo do Império, para pedir um favor em favor do seu servo, correndo o risco de perder a sua função. É só você raciocinar. Quem é o inimigo de Jesus? Um dos inimigos desse tempo é o império. O cargo desse homem, que é um cargo confortável, por que ele é um cargo confortável? Porque o texto correlato de Lucas capítulo 7, versículo 5, diz que ele construiu uma sinagoga em Cafarnaum. Ele tinha dinheiro, ele tinha servo, ele era um homem sujeito à autoridade, ele tinha status, ele tinha prestígio, ele tinha comenda, ele tinha plaquinha. Ele era homenageado, ele era alguém importante na sociedade.
Mas essa importância e essa relevância que o homem tinha dependia de sua relação com o império. E a esse tempo o império tem problema com Jesus. O problema, irmãos, é que a figura que a gente tem de rei e rainha hoje é uma figura meio bonzinha. Naquele tempo não era. Quem não ama, ou amava, não sei se morreu, a rainha Elizabeth. Uma grande líder. É essa figura que a gente tem. Mas naquele tempo o pessoal era meio sanguinário. Inclusive disse que ela chegou no céu e falou: "Ô Jesus, não te vejo desde menino, que saudade." Deu uma frase em Jesus. Dizem isso, né? Eu não sei quando eu estava lá. Mas se por alguma razão o imperador descobrisse que um dos seus centuriões estava pedindo favor para Jesus, aquele que avocava para si ser Deus, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai, antes de Abraão eu sou, ia dar problema, mas ele foi capaz de correr riscos. É como quem diz assim: entre perder a minha posição e perder o meu servo, eu perco a minha posição e fico com o meu servo. Entre perder os meus status e perder o meu servo, eu perco os meus status e eu fico com o meu servo. Entre perder o meu prestígio e perder o meu servo, eu perco o meu prestígio e eu fico com o meu servo. Entre perder a minha vida confortável, a minha reputação, essa boa vida que ganhei, e perder o meu servo, eu prefiro correr o risco de perder tudo e ver o meu servo levantar daquela cama. Essa fé causa admiração em Jesus. A nossa, às vezes, não causa, porque não estamos prontos para correr riscos. Ou se estamos, é pela mulher ou pelo filho. Por um servo? Uma fé capaz de correr risco. Eu fico imaginando esse pessoal chegando, os amigos, né? Você tem certeza, centurião, que você vai recorrer a Jesus? Você sabe da relação do império com esse cidadão. Você não tem medo de perder? Você tem dinheiro, por que você não paga o melhor da medicina para o seu servo e evita essa bola dividida com o império? Eu imagino o centurião respondendo assim: porque o melhor da medicina não pode fazer o que esse inimigo do império pode fazer. Jesus faz o que a medicina não faz. A medicina vai até aqui, Jesus vai adiante. Jesus vai adiante. Por que você não compra a melhor cadeira de roda para ele? Não faz uma aposentadoria precoce para esse homem? Começa a cuidar desse homem. Não tem outro jeito. Paga uma terapia. Faz alguma outra coisa por esse servo seu. Não coloque em risco a sua carreira pedindo favor para Jesus. Não posso. Porque nem todo o meu recurso, nem toda a minha influência pode levantar o meu servo dali. Só quem pode levantar o meu servo dali é o Senhor Jesus. Uma fé capaz de correr risco. Terceiro, que fé é essa? Uma fé capaz de construir pontes. Uma fé capaz de construir pontes. Na narrativa de Mateus 8 não mostra isso, mas em Lucas 7:5 mostra que esse centurião, ele não começou agora com esse negócio de cuidado com o império, não posso me relacionar com Jesus. Esse centurião, diz ali, era amigo dos judeus. E vocês sabem que havia, por parte de uma maioria, não gosto de ser generalista, mas assim, em larga maioria, um abismo entre os romanos e os judeus. Os romanos consideravam os judeus, e assim como todos os seus colonizados, cidadãos de segunda categoria. E os judeus, boa parte, consideravam os romanos opressores, alta carga tributária, aquele negócio todo. Mas o testemunho dos anciãos é que esse centurião é amigo do nosso povo. Porque em Lucas 7 há uma narrativa complementar a Mateus 8, que esse centurião sequer se achou digno de chegar perto de Jesus. Ele pede aos seus amigos judeus que vão até Jesus. E é quando se registra que não apenas ele era amigo do povo, mas ele construiu uma sinagoga em Cafarnaum. Agora me responda, esse centurião romano era judeu? Só você dizer assim, não. Esse centurião romano praticava o judaísmo? É só você responder assim, não. Mas ele construiu uma sinagoga.
Ele usou do próprio bolso dinheiro para construir um prédio de uma religião que não era sua. Oh, Jesus admirado com esse cara. Ele usou do próprio bolso dinheiro para construir uma sinagoga, sendo que ele não era judeu e nem era do judaísmo. Que fé é essa? Capaz de construir pontes e não de edificar muros. Uma fé capaz de construir pontes e não de edificar muros. Uma fé consubstanciada em respeito, em dignidade, em pontes. Ele construiu uma sinagoga. Ele é amigo do nosso povo. Irmãos, precisamos mudar a nossa postura. Eu passei por um constrangimento lá na igreja. Porque é o seguinte, eu sou de uma igreja batista, e vocês também. E aí é o seguinte, o batista, pastor Paulo, o senhor não sei se o senhor sabe disso, é o seguinte, algumas denominações o pessoal se cumprimenta com a paz do Senhor. Isso é mais a turma pentecostal. A turma mais tradicional gosta de um graça e paz. O batista raiz diz assim, boa tarde. E aí, eu tenho um sujeito da minha igreja que ele é mais batista do que crente. E ele não dá a paz do Senhor e nem graça e paz, ele só diz boa tarde. Aí nós recebemos uma irmã, que era da igreja pentecostal, uma irmã maravilhosa, maravilhosa, crente, piedosa. E ela chega na igreja, ela deseja a paz do Senhor. E aí esse sujeito me procurou, pastor, nossa igreja está indo para um rumo que eu não sei. Nós estamos perdendo a nossa identidade doutrinária. Porque chegou uma irmãzinha e me desejou a paz do Senhor. E aí, pastor, já quero te dizer que eu, ele usou essa expressão, como leal ao seu ministério, já redargui. Eu disse, aqui a gente dá bom dia, boa tarde ou boa noite. O que é que você acha disso, pastor? Ou você tem paciência ou não tem. Ninguém perde paciência. Vocês sabem disso, né? Vocês aprenderam isso aqui. Vocês aprenderam isso. Eu falei, meu irmão, meu ínclito irmão, com todo respeito, veja, o irmão é um tonto. Tonto. No domingo, eu fui para o púlpito e eu falei, meus irmãos, aqui é o seguinte, não tem mais espaço nesse mundo para crente chato. Se a pessoa te desejou a paz do Senhor, você responde a paz do Senhor. Se ela te desejou graça e paz, você responde graça e paz. Se ela te desejou boa tarde, bom dia, você responde, você vai responder igual. Tem sempre o chita. E se a pessoa falar saravá, pastor, eu falei, você fala a paz do Senhor para o saravá dela. Você pode falar a paz do Senhor que não tem problema. Nossa fé precisa ser capaz de construir pontes. Não tem mais espaço nesse mundo para crente chato. O melhor currículo te garante a porta de entrada numa empresa. A forma como você se relaciona te garante a porta de saída. O Max Gehring diz assim, você é contratado pelo que sabe e demitido pelo que é. O muito que você sabe faz você entrar, o que você é, como você se porta, as pontes que você constrói, ou garante a sua estada, ou garante a sua saída. Que fé é essa? É uma fé capaz de construir pontes. Eu não sou judeu, mas eu vou construir uma sinagoga. Eu não sou judeu e o meu povo romano é inimigo dos judeus, mas eu vou ser amigo dos judeus. Vocês estão começando a entender por que Jesus está admirado? Por que Jesus está emocionado? Porque esse homem consegue enxergar a dor do outro. Me pediram para refazer a homenagem aos nossos queridos portugueses. Eu estava num painel aí, e eu recitei um texto sobre a dor. Fernando Pessoa, em 1922, nos deixou de legado mar português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarem
Quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fostes nosso, ó mar. Quem quer passar além do bojador, deve passar além da dor. Valeu a pena? Tudo vale a pena, quando a alma não é pequena. Deus ao mar o abismo e a escuridão deu, mas foi nele que ele espelhou o céu. Aos portugueses com carinho, Deus os abençoe. Uma fé capaz de sentir a dor e as lágrimas daqueles que estão atravessando o bojador e também a marginal aí do Tietê, e seja o que for. Em último lugar, que fé é essa? Que fé é essa que causou comoção no Filho de Deus? Uma fé de quebrantamento humilde. Porque agora, esse homem ouve de Jesus aquilo que é mais precioso. O que ele ouve de Jesus? Diz o texto: eu irei curá-lo. Pronto, acabou a conversa. Era a hora desse centurião falar: tá certo, Jesus, obrigado. E aí ele poderia pensar: esse aí é como mais um dos meus soldados, eu mando, ele obedece. Eu irei curá-lo. É isso aí, Jesus. Já foi? Agora, olha que coisa interessante como a Bíblia é articuladíssima, né? Eu disse a vocês que são 2 os ambientes em que Jesus sobressalta a fé de alguém. Aí em Mateus 8, com o correlato de Lucas 7, e lá em Marcos 7, com o correlato de Mateus 14. Mulher sirofenícia. O interessante é que a mulher sirofenícia, ela também se aproxima de Jesus implorando, igual esse centurião. Só que para a mulher sirofenícia, Jesus não diz: eu irei curá-lo. O que ele diz? Não vou. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é lícito tirar comida da mesa e dar para os cachorrinhos. Para um ele diz: eu vou. Para outro ele diz: olha, sua filha nasceu no lugar errado. Só que aquela mulher responde, anota isso, está em Marcos 7, 28. Marcos 7, 28. Mateus 15, 27 também. Sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa. Marcos 7, 28. Sim, Senhor. Essa é a oração que eu acredito que a igreja evangélica brasileira está precisando aprender a fazer. A oração, sim, Senhor. Porque a gente está orando, não, Senhor. Eu não admito, Senhor. Aqui não pode, Senhor. Vamos estabelecer o nosso reino aqui, Senhor. Vamos matar todo mundo, Senhor. Vamos resolver tudo, Senhor. Senhor, Senhor, não, Senhor, não, Senhor. Qual que é a oração desse pessoal? Sim, Senhor. Não vou resolver o problema da sua filha, não. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Esse ano eu estou preparando para você um negócio que vai ser pedagógico, mas no começo você não vai entender. Vai ser uma doença, vai ser uma crise conjugal, vai ser um problema com dinheiro. E a gente diz: sim, Senhor. Porque Jesus não resiste a um coração obediente. Quando essa mulher diz sim, Senhor, e ela usa da humildade das migalhas, e diz lá que Sarepta fica nas regiões de Tiro e Sidom. Igual o 1 Reis 17, de 8 a 24, quando Elias vai para as regiões de Sidom, Sarepta, né? Essa mulher cananeia está nas regiões de Tiro e Sidom. Sarepta fica nas regiões de Tiro e Sidom, fornalha. E lá também ele se depara com migalhas de uma viúva que não tinha nem para ela. E aqui essa mulher lembra de migalhas. E como Jesus não resiste a um coração obediente, ele liberta. Uma fé de quebrantamento humilde. Eu não sou digno de que entres na minha casa, mas basta uma palavra do Senhor e ele será curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade. E eu digo para os meus soldados: olha, eu comando uma centúria. Vá e vai. Vem e vem. Faz e faz. Mas eu sei que acima de todas as patentes está a patente do Senhor. É interessante que o mundo é mundo desde sempre, irmãos. Então esse cara era centurião, ele não estava no topo da hierarquia não, tá? Mas onde ele estava, já dava para ele ter dinheiro para construir sinagoga, ter servo em casa e ter um monte de gente ao seu comando. Esse cara recebia em casa gente da elite.
Então imagina um sujeito que recebe em casa gente da elite, olhar para o filho do carpinteiro que usava roupa emprestada e dizer: eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Eu recebo na minha casa gente que tem dinheiro que o Senhor vai morrer e não vai ter. E vai ressuscitar e não vai ter também. Eu recebo gente na minha casa que veste o que o Senhor nunca vai vestir. Eu recebo gente na minha casa que é gente da alta, o pessoal de Roma. Mas o Senhor, filho de carpinteiro, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. O Gladir Cabral escreveu uma música baseada na experiência do centurião romano, chamada 1000 Caminhadas. E lá pelas tantas ele diz que: eis que tudo te pertence, habita em tuas moradas, sou um dos teus serviçais, me apraz varrer as calçadas, por onde passam os teus pés, depois de 1000 caminhadas. Os pés do filho do carpinteiro, diz o centurião romano, são muito nobres para entrar na minha residência. Essa é a fé que comove o coração de Jesus. Uma fé de quebrantamento humilde. Eu não sou digno. E a gente passa a vida inteira tentando provar nossa dignidade, tentando provar que a gente superou as coisas da vida. Que é coisa mais curiosa do que quando você vai para o interior visitar parente. Olha o carro que eu estou chegando. Os parentes ficam tudo de olho no seu carro. Eu saí daqui, mas eu voltei vencendo. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora vai se arrepender. Tem sabor de mel essa vida para o interior. E a gente passa uma vida inteira tentando se autoafirmar, com crises de identidade, tentando mostrar que venceu, que ganhou, que estudou, que saiu do vitimismo, que a vida melhorou, que sei lá o quê, que sei lá o quê. Só que você pode chegar no topo do mundo e jamais causar admiração no Filho de Deus. Agora, esse sujeito, que não estava no topo, mas também não estava na base da pirâmide, ele olha para Jesus e diz: eu não sou digno. A gente aprendeu que fé é mover a mão de Deus, isso é mentira. Fé é se submeter à mão de Deus. Porque as tuas mãos dirigem o meu destino e acasos para mim não haverá. A nossa vida não está nas mãos das circunstâncias, a nossa vida não está nas mãos da plataforma desse mundo, as nossas vidas não cabem num papel de um diagnóstico médico, as nossas vidas não cabem na sentença de um juiz, as nossas vidas não cabem num prognóstico, as nossas vidas estão nas mãos do Todo-Poderoso. E debaixo dessas mãos, reconhecendo a nossa indignidade, Ele, com o sangue do seu Filho, nos cobriu de uma dignidade que não é nossa, é dele. E nós podemos perceber, concluo, que essa fé, para uma igreja de ontem, de hoje e para o futuro, uma fé que pode alavancar para a glória dele mesmo, a sua igreja em Portugal, o pessoal lá do Rio, o nosso amigo que veio do Nordeste, é uma fé capaz de sentir a dor do outro. É uma fé capaz de correr riscos. É uma fé capaz de construir pontes. E é uma fé de quebrantamento humilde. Porque vocês não foram comprados por coisas corruptíveis como prata ou ouro, e nem desta forma resgatados da vossa vã maneira de viver, que por legado recebestes dos vossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, conhecido com efeito desde antes da fundação dos tempos, mas manifestado nos últimos dias
por amor de vós. Que esse Jesus, que tem todos os mares na palma de suas mãos, cuja voz faz até as tempestades se acalmar. Que esse Jesus, que alguém já disse com muita propriedade, é o autor da nossa fé, possa nos olhar nessa manhã de domingo e, no mínimo, sentir um negocinho assim, ó. Não quero aquele tudo que do centurião, não, porque só um negocinho assim. E olhar para a gente e dizer: vocês não são tudo o que eu quero que vocês sejam, e talvez não vão ser nunca. Mas vocês já não são o que eram. E podem continuar com fé. Porque aquele que prometeu é fiel. E as nossas vidas estão nas mãos dele. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele veio, Ele viveu entre nós, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou por nós, mas louvado seja o nome dEle, Ele voltará por nós. Que quando Ele voltar, Ele encontre no meu e no seu coração uma fé minimamente parecida com essa. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.